Evangelho, para você que chegou um pouquinho depois, eu sei que o trânsito não está fácil. Hoje saí de casa, temos um compromisso cedo, aí depois saímos, eu saí. Eu levei 40 minutos da minha casa aqui, eu moro a 10 minutos andando aqui a pé, direto aqui. Levei 40 minutos para chegar aqui, um rapaz bateu de moto no viaduto e estourou o motor e caiu óleo na pista, tiveram que fechar o viaduto. Horrível, e isso está o dia inteiro. Mas que bom que você chegou. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos relatou no capítulo 11. Contar com a sua paciência, porque eu quero ler 33 versículos aqui. Porque cada seção desse capítulo, ele está dentro do contexto de toda a mensagem inserida no capítulo 11. Então, a gente precisa ler o capítulo 11 todo para que a gente entenda tudo que está inserido aqui. Conto com a sua compreensão e com a sua leitura junto comigo, tá bom? Quando eu precisar, vou pedir aos irmãos que possam me ajudar na leitura. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Bet-Xavé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está aí adiante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e o trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e o acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então o deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém, e entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos quais vendiam as pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? O que está escrito, irmãos? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Os principais sacerdotes e os escribas, ouvindo estas coisas, o procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram uma figueira, ou a figueira secara, que a secara desde a raiz. Então Pedro, diz o texto, lembrando-se, falou: mestre, eis aqui a figueira, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Vamos à resposta de Jesus ao que ele disse. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Por quê? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, lê até o final. Por isso vos digo
que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe e as vossas ofensas. Mas se perdoardes, ou se não perdoardes também, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Deixe comigo até o 27. Então regressaram para Jerusalém, e andando pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma outra pergunta. Responde-me, e eu vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. Ele perguntou: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discorriam entre si, e se dissermos, do céu, dirá então, por que vocês não acreditaram nele? Por que vocês não se batizaram e não se arrependeram dos seus pecados? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então, responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem tampouco eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Só até aqui. Nosso Deus e Pai, abençoa nesta longa leitura, mas poderosa, cheia de pérolas, de preciosidades para a nossa vida, cheio de exortações, cheio de encorajamento, cheio de reflexões, cheio de apontamentos que vão mexer com a nossa vida, pois toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para fazer tudo isso conosco. Por isso, abençoa a Tua palavra em um nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Me dê sua atenção, por favor. Daqui a pouquinho nós vamos servir a ceia do Senhor, tá bom? Bom, Jerusalém era o caminho que Jesus estava aqui nesse texto trilhando para cumprir o propósito central, que era dar a sua vida em resgate da vida de todo o mundo. Ele estava então caminhando para a crucificação, estava faltando menos dias possíveis que a gente possa imaginar, uma semana talvez. Judeus de vários lugares, de várias regiões, estavam indo para Jerusalém para uma das maiores celebrações do povo judeu e do calendário judaico. Em Jerusalém, Cristo estava para fazer algo extremamente relevante, que nunca tinha feito antes. Ele se recusara a fazer o que ele, aqui nesse texto, permitiu que os seus discípulos fizessem. Em muitas ocasiões, ele preferiu se isentar, se ausentar e até mesmo entrar num barquinho e fugir da multidão. Exceção deste texto, deste momento, em que ele agora permite que os seus discípulos vá fazer algo com ele que ele nunca permitiu que fizesse antes. Por quê? Porque estava no momento, ou estava quase no momento, em dele chegar e entregar-se naquela cruz, ser preso, ser condenado, ser morto, crucificado ali naquela cruz. Ele permitiu que os seus discípulos o glorificassem. Ele permitiu que os seus discípulos pudessem fazer isso publicamente. Ele permitiu em algum momento em que eles pudessem dizer assim: ele é o Filho de Deus. Em várias ocasiões, ele não permitiu que os seus discípulos pudessem dizer: não diga o que eu fiz isso. Ele até proibia em alguns momentos que ele fazia milagres, sinais de que aquelas pessoas que receberam os seus milagres pudessem dizer que ele era o Filho de Deus. Por mais que eles quisessem, Jesus não nos permitiu. Então, neste texto, nós vamos ver Jesus permitindo os discípulos que fizessem isso publicamente. Permitir também que todos declarassem que ele era o rei. Em alguns momentos, ele se isentava disso, para não causar, para não ter aquela ideia prematura de que todos queriam seguir ele e, ao mesmo tempo, pudessem os religiosos botar a mão em Jesus e antecipar uma coisa que não poderia ser antecipada. Qual era a razão, irmãos, então, para que ele pudesse permitir isso só agora? A gente vai entender isso no decorrer do texto. Mas, juntos aqui, nós vamos pensar e responder 3 perguntas inseridas nesse texto. 3 perguntas com 3 respostas e com aplicações muito
boas para a nossa vida, mas esteja atento. Tem mensagens aqui encorajadoras, tem mensagens aqui de exortação, tem coisas aqui que vai mexer com a gente, vai mexer um pouquinho com a nossa estrutura, para que a gente possa avaliar como nós estamos, como cristãos, e o que a gente pode fazer para melhorar. Primeira pergunta é: qual é o cenário dessa longa narrativa que acabamos de ler, e quais figuras nós vamos encontrar aqui, que elas podem tirar exemplos, bons exemplos para nós. A primeira coisa que nos mostra aqui nesse texto é que nós temos o templo, nós temos a figueira, nós temos os cambistas, nós temos os discípulos, nós temos os religiosos. O que isso tem a ver com tudo isso? Com a mensagem que Deus quer nos transmitir nessa noite e nos ensinar. Primeira coisa que a gente viu foi o templo. No versículo 11, se você quiser marcar, versículo 12, nós temos a figueira. No versículo 15, nós temos os camaradas lá vendendo as coisas dentro do santuário, dentro do templo. Dos versos 21 e 22, nós temos os discípulos de Jesus que estavam seguindo ele. E no verso 27, nós temos os fariseus que estão ali, temos também ali os sacerdotes, nós temos os anciãos, nós temos aquela turva toda ali, tentando arrumar um tipo de confusão com Jesus. Qual a função de tudo isso? Para que eles estavam ali? Por que Marcos desenhou isso aqui pelo poder do Espírito Santo e colocou isso aqui de forma tão detalhada dentro desse texto? A figueira, os cambistas, os discípulos, cada um deles tem uma função aqui para nos ensinar coisas espirituais. O que é importante para nós aqui são os ensinos espirituais que o texto vai trazer para nós nessa noite. Primeiro, o que o templo significava? O que o templo significa? Significou e significa. Templo, irmãos, é um lugar de alegria. Obrigado pelo aleluia. Templo é um lugar de celebração. Templo é um lugar do povo entrar com seus fardos pesados, cheio de angústias. Irmãos, o povo está cansado. As pessoas estão sobrecarregadas. E quando Jesus faz o convite, vinde a mim, ou seja, venham a mim, que sou o maior templo, irmãos, isso aqui não é nada diante do nosso supremo pastor. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos ao templo, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está sitiada, construída como cidade compacta, edificada poderosamente. Irmãos, o templo é um lugar de alegria, celebração, adoração, comunhão, sacrifício. Templo é um lugar em que a gente vem para refletir, para a gente temer ainda mais, conhecer e temer, mas também de entregar. Perceba que o templo foi tudo isso. O templo, ele era usado para que as pessoas pudessem entregar suas ofertas. Templo é um lugar de entrega ou não é? Sim. Templo é um lugar de adoração ou não é? É lugar de perdão ou não é? Se você entra no templo cheio de alegria, cheio de um coração cheio de vontade de adorar a Deus, mas você olha para o lado e vê aquele incircunciso que você chama ele de incircunciso e fala, meu Deus, por que ele foi sentar logo perto de mim? E você não tem capacidade de perdoá-lo, sua adoração não passa do teto. Sua oferta não chega aos pés de Cristo. Então, irmãos, templo tem uma razão para estar aqui, é para deixar um ensino espiritual para nós. Esse lugar é um lugar de adoração, de celebração, de perdão, de sacrifício, de entrega, de perdão, mas também de oração. Irmãos, no culto tem que haver adoração, tem que haver celebração da ceia, tem que haver tudo mais, mas tem que haver oração. Culto que não tem oração, e eu vou dizer, eu fui encorajado ontem pelo pastor John. Acabou ontem uma série de estudos na catedral, com os pastores, os bispos, sobre os dons espirituais. E ontem ele falou sobre cura divina. Mas ele falou sobre cura divina fora do capítulo 12 de Corinto. Ele pregou sobre um texto que nada tem a ver. E ele diz como as pessoas precisam de cura.
E Deus continua fazendo a mesma coisa que fazia no passado. Encorajado por isso, todos os nossos cultos agora, nós vamos orar pelos enfermos. Pastor, mas eu não estou. Tem alguém da sua família que você conhece que está? Nós vamos orar, porque o Deus que cura está presente no templo. Templo é um lugar de adoração, templo é um lugar de alegria, templo é um lugar de celebração, templo é um lugar de perdão, templo é um lugar de entrega, mas templo também é um lugar de imposição de mãos. Nós vamos impor as mãos e vamos orar por pessoas. Mas Deus me deu um dom. O dom é dele. Ele usou você como instrumento para abençoar aquela alma. Mas nós temos a figueira, lá no versículo 12. A outra figura que esse texto nos mostra. Para que essa figueira foi aparecer ali? Para que essa figueira apareceu no meio do percurso de Jesus indo para Jerusalém? A figueira produzia frutos, só que essa só tinha folhas. Mas há uma razão muito especial para essa figueira estar aqui. Mas, muito mais do que a figueira, uma razão especial para Jesus ter tido fome. Diga comigo, Jesus teve fome. Quantos aqui, eu hoje almoçando, não vou falar o nome do santo, mas um santo de colarinho, sentou do meu lado, e pelas características eu já estou dizendo quem é. Senhor, nós já estávamos almoçando, ele chegou atrasado. Senhor, muito obrigado pelo alimento. Te damos graças. Senhor, eu estou morrendo de fome aqui, Senhor. Eu parei de comer, olhei para a cara dele, assim, a mulher dele olhou para ele e falou, mas não tem jeito. Senhor, me perdoa, eu estou morrendo de fome. Abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Pastor Arlindo, foi mal, gente, esqueci, eu falei o nome dele. Eu não aguento aquele homem, ele é uma figura. Eu parei um tempo que eu não estava conseguindo comer, tanto que eu estava rindo, e os demais irmãos junto conosco. Mas há uma razão para a figueira estar aqui, mas uma maior ainda e mais especial, para Cristo ter sentido fome. A fome que ele sentiu, irmãos. O Deus que tudo criou, que formou os frutos da terra, que colocou no mar os peixes, que colocou na terra e no campo as árvores frutíferas, as hortaliças, que colocou os animais no campo, ele teve a capacidade de mostrar para a gente que ele se simpatiza com cada um de nós, sentindo os mesmos sentimentos que nós sentimos. Ele diz, eu me simpatizo com vocês. Ele diz, eu sinto as mesmas coisas que vocês. Isso é consolador para nós. Isso é especial demais para nós. Esse texto está aqui, ou o sentimento, ou a vontade, a necessidade de Jesus comer alguma coisa, é para nos mostrar que Ele sabe das nossas necessidades. Ele não só sentiu fome, irmãos, Ele sentiu tristeza. Quantos aqui já sentiram tristeza? Ele já chorou. Quantos aqui já choraram? Tudo que Jesus passou nesta terra, Ele nos deixou um grande ensinamento. Ele quis nos mostrar o seu grande amor, que Ele saiu de um trono de glória, pôs os seus pés aqui, se vestiu nesta humanidade para sentir fome como eu e você, para chorar como eu e você, para ser traído como eu e você, para sermos machucados como eu e você, mas nos ensinou sobretudo a não desistir de nada. Não desista daquilo que Deus colocou em sua vida. Na cruz, aliás, no Getsêmani, antes da cruz, ele olhou e disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele nos ensinou que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e é essa que nós temos que colocar o nosso coração, mesmo que você esteja chorando, mesmo que você tenha sido traído, mesmo que tudo tenha acontecido de ruim na sua vida, as necessidades que você tem, não abandone a sua missão. Diga, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele deixou essa mensagem para nós, irmãos. Ele conhece por experiência própria
as nossas tristezas, as nossas lutas, as quais cada crente passa. Ele provou que as debilidades humanas podem ser vencidas pelo poder que há nele. Mas ele também deixou o exemplo da figueira para nos ensinar uma coisa: o perigo da formalidade religiosa. Ele nos ensinou aqui com a figueira que toda espécie de fé ou de formalidade na vida cristã não é aceita por ele. Seca e morre. O que quer dizer com isso, pastor? Que, irmão, ou tu é crente ou tu não é. Crente que é crente passa pelas lutas, sofre, chora, é traído, levanta a cabeça, mas crente que vive uma vidazinha formal, aquele religioso, aquele barro tijolo ao mesmo tempo, esse vai secar e não vai suportar seguir em frente. Nós temos também os cambistas. A figura do cambista aparece aqui, que vendiam produtos aos peregrinos que chegavam até Jerusalém. Temos a figura dos discípulos aqui também, que eram simplesmente cumpridores da vontade de Cristo. E a pergunta, irmãos, que fecha, além daquelas, o cenário e qual a função de cada uma delas, é o que vai, irmãos, deixar para nós esse texto? Qual foi a visão que Jesus teve de cada uma dessas figuras, desses personagens que nós encontramos nesse texto? A primeira visão que Jesus teve foi do templo. E o que ele observa, irmãos, não o agrada. Eu deixo uma pergunta para todos nós. Será que Deus, em Cristo, tem se agradado do templo dele nesta terra? Da igreja dele? Reproduzindo uma mensagem, uma palavra, uma frase de um pastor que Denise ouviu ali pregando, que eu não ouvi, mas ela gravou muito bem o que ele disse sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a volta de Cristo, sobre o resgate da igreja de Cristo. Ele diz: Jesus não voltou ainda para buscar a sua igreja, porque ainda não encontrou uma igreja a que buscar, com características de igreja santa, imaculada. Ele não encontrou ainda, não posso julgar que sim ou que não. Mas, irmãos, a primeira visão que Jesus teve foi do templo. E o que ele observa não lhe agrada. Lucas, capítulo 19, verso 41, marca esse texto. Olha o sentimento que aparece nesse texto de Lucas. Versículo 41. Jesus está aqui chegando em Jerusalém. Samir, como é que está a sua irmã? Já está em casa, né? Fez uma cirurgia. Graças a Deus por isso. Como é que a gente sabe que Jesus não se agradou do que viu? O choro aqui parece não ser de emoção. Capítulo 19 de Lucas, verso 41, leia comigo. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Quando ele chega, e tem contexto com o que Marcos está dizendo, porque Jesus está indo na direção de Jerusalém, só que Marcos já declara que ele está no templo, ele entra no templo, ele vê os cambistas. Mas Lucas está dizendo aqui que ele estava chegando na cidade. Só ao chegar na cidade, ele já observa aquilo que não estava lhe agradando. E a Bíblia diz que ele chorou. A visão que Jesus teve do templo, irmãos, e o que ele observou deve seguir ou servir muito para a nossa reflexão. Primeiro, o que Jesus viu lá? A pergunta que eu faço a nós: o que ele está vendo hoje aqui? O que Jesus vê dentro dos templos espalhados pela face da terra? O que ele tem visto? Desculpe-me com o que eu vou falar, mas em grande parte deste mundo nós temos visto muita palhaçada.
Gente brincando com a fé do povo, brincando de ser super pastor, personal pastor, criando um estereótipo, criando uma figura. Irmãos, tenha misericórdia do que eu vou falar, Senhor. Se eu pudesse aconselhar, mas eu não posso. Isso é vontade de Deus. A gente está falando ali agora, eu e o Ronaldo, Denise ali e o Felipe, que quando eu fui separado ao ministério, 3 ou 4 pastores se reuniram, nós vamos pensando em separá-lo para o ministério. Eu falei, quero não. Foi assim, corte rápido Tramontina. Estou afim não, estou fora. Na época, quem assalariava os 3 pastores era eu. Eu que mantinha o salário desses pastores. Eu era diácono, nem era diácono na época. E eu via o quanto aqueles homens sofriam. Alguns sofriam porque eram desorganizados. Botavam os pés pelas mãos. Outros sofriam porque eram homens piedosos. Eu disse, eu quero isso para mim? Nada. Estou fora. Aí o nosso amigo Renato, meu pastor, meu professor, meu amigo pessoal, lá no seminário, ele era meu professor do seminário, mas meu amigo pessoal, ele me encontrou num canto e falou assim, rapaz, tive um sonho contigo essa noite passada. Eu falei, é mesmo? Sonhei que você estava sendo ordenado, e eu fui na sua ordenação. Eu falei assim, sonho não, foi pesadelo. Alguns anos depois, estou aqui eu. Mas, irmãos, não tem nada de belo nisso. Não tem nada de fantástico. Não tem nada de glamour no ministério. Não tem nada que você possa dizer assim, queria estar muito no lugar dele ali. Talvez seja um sonho de alguns aqui. Mas Bispo Walter disse uma coisa interessante. Ministério não é um chamado à vida, é um chamado à morte. Ministério é um chamado à renúncia. Quantas vezes essas meninas estavam, minhas crianças e minha esposa, estavam prontas em casa com mala pronta, para a gente passear, para a gente viajar, e simplesmente esqueceram de que eu tinha agendado. Poxa, eu vou ter que fazer uma viagem, tem como ser... Agora, não tem problema comigo não. Denise, viagem cancelada, não tem problema, filha, a gente vai depois. Aí a gente passa, eles passam, meus filhos passam. Aí tem gente que acha que é glamour. Irmão, quando Jesus olhou para o templo, o que ele viu não lhe agradou, ele chorou. A pergunta que eu faço é, o que ele está vendo hoje na igreja brasileira? Como é que ele está vendo os crentes que entram nas igrejas? Peça discernimento de Deus na sua vida. Até quando você abrir o Instagram, para você ver esse mundo de pregadores e pregações, essa coisa louca que a gente assiste, de gente vendendo hálito de profeta, por R$500, um cara desse vai queimar no fogo do inferno, meu irmão. Falo sem medo. No grande dia, Jesus vai olhar para ele, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Gente brincando com a fé daquelas pessoas pobres, que estão ali, talvez dando uma oferta de R$2, com a promessa mentirosa, de que se ela der 2, ela vai ganhar 200 mil, e vai conseguir comprar uma casa própria. Irmãos, eu creio que Deus pode até dar, mas não é por causa da mentira do pastor, é por causa da genuidade, da ingenuidade e da boa fé daquelas pessoas. Eu creio, mas que esses camaradas versículo 5 vai nos dizer isso. Lá de Marcos, deixa eu voltar para lá, que eu estou em Lucas ainda. Eu vou correr um pouquinho aqui para a gente servir a ceia. Deixa eu voltar lá para Marcos, por favor. Tem que pegar na minha Bíblia muito devagar, que a folha está muito velha. Versículo 5. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentim, verso 6, aliás, verso 27 agora e 28, o que diz? Passe lá à frente.
Então regressaram para Jerusalém e, andando pelo templo, viram o seu encontro principais sacerdotes, escribas, anciãos, e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu tal autoridade? O que Jesus encontra nesse templo? Homens críticos, pessoas críticas, pessoas que não davam nenhum valor ao que Jesus estava fazendo, a sua mensagem. O que ele está vendo hoje na nossa igreja, irmãos? O que ele hoje encontra aqui? Se Jesus passasse aqui hoje pela igreja, ele conhece os nossos corações. Conhece ou não conhece? Ele entra na igreja em Éfeso, a carta à igreja em Éfeso, ele fala: eu passeio no meio dos 7 candeeiros. Ele está no meio da igreja, nós não o vemos, mas ele está presente pelo poder do seu Espírito. Se ele conhece o nosso coração, o que ele está vendo hoje no seu coração como crente? O que norteia o teu coração? O que habita dentro de você? Crentes críticos, reclamam de tudo. Está muito frio. Desliga o ar-condicionado. Ou está muito calor, diminui a temperatura. Reclama de tudo. O som está alto, o som está baixo, o banco está duro, o banco faz barulho. Reclama de tudo. Jesus viu, irmãos, também um grupo de pessoas que eu sei que está aqui nessa noite, que sabiam a importância das coisas de Deus, que eram os verdadeiros adoradores. Tem gente piedosa no meio da igreja. Tem gente que olha assim e vê uma bala, um papel de bala, passa. Mas tem gente que olha um papel de bala, pega e bota no bolso. Tem gente que passa e vê uma luz acesa e apaga. Tem gente que olha, as coisas estão desarrumadas, eles vão lá e arrumam, são os adoradores, são os zeladores da obra de Deus. São pessoas que olham um irmão meio que cabisbaixo, lamparina apagada, ele pega um pouquinho do azeite que ele tem, joga na botija dele lá para dar uma acesa, uma acendida lá, uma aquecida naquele coração. Irmãos, que os verdadeiros adoradores apareçam e incendeiem o coração daqueles críticos que estão também no meio da igreja. Olha o verso 11, o que a gente encontra aqui nesse texto, no verso 11, que diz: e quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse tarde, e saiu para Betânia, ele observa tudo o que estava acontecendo estava sob a percepção dele. O que Jesus viu mais, irmão? Jesus viu uma figueira sem frutos. A figueira representava a verdadeira condição de algumas pessoas que entravam e saíam da casa de Deus. Foi aquilo que eu disse lá no início. A toda a formalidade, todo aquele cristianismo mascarado, aquele cristianismo feito de cena, de uma máscara, de um personagem, isso é condenável, isso morre cedo, não sustenta, não suporta a tribulação, não suporta a luta, não suporta a pressão, não suporta a provação. Jesus viu uma figueira sem frutos que representam 2 grupos de pessoas que tem na igreja: esses que conseguem frutificar, conseguem vencer as dificuldades e frutificam, mas também aqueles que exibem só folhas. Aquela árvore grande, frondosa, você vai procurar um fruto, não tem, mas estão lá. O que Jesus está encontrando em nós, irmãos? O que Jesus está vendo em nós? Hoje é noite de Santa Ceia. O que Jesus viu mais, irmãos? Jesus viu um grupo de pessoas que buscavam a Deus só para melhorar de vida. Parece que ele só viu isso lá, né? Parece que aqui hoje não tem nada disso, né? No mundo de hoje, né? Jesus viu uma casa onde deveria ser casa de oração, sem chama de oração. Um lugar onde deveria o povo estar clamando a Deus, pelo aquilo que Ele é, buscando a face de Deus para conhecer, para cantar aquilo que nós cantamos aqui: quero mais de Ti, leva-me além, leva-me para mais perto de Ti. O que eu deixo como conselho final, que meu horário já estourou aqui, preciso servir a ceia para os irmãos. Conselhos finais que a gente pode tirar desse texto aqui, dessa narrativa toda. Primeiro, precisamos fazer da casa de Deus, irmãos, um lugar de celebração.
e de profunda comunhão uns com os outros. Domingo, compartilhando com os irmãos, eu disse, tem uma coisa que faz com que o mundo leve a igreja a sério, é o nosso convívio dentro da casa de Deus. Eu acho que não é saudável colocarmos esta canção, que eu vou cantar aqui agora, não cantar, mas recitá-la, sem que não haja o verdadeiro sentimento no coração das pessoas. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço por sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem, e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos. Eu acho que essa música deveria ser cantada na igreja só quando houvesse verdadeiramente sinais de verdadeira comunhão entre os santos. Eu conheço pessoas que não cantam esta música. Quando está cantando, eles simplesmente param e ficam ouvindo todos cantarem. Porque não existe essa verdade recíproca próximo a ela. Precisamos então fazer da casa de Deus um lugar de celebração, como eu falei, um lugar de celebração, de adoração, de perdão, um lugar de sacrifício, um lugar de entrega. Nós precisamos fazer da casa de Deus tudo isso, irmãos. Precisamos, mais ainda, quando sairmos da casa de Deus, vivermos uma vida frutífera, vivermos uma vida digna de cidadãos do reino de Deus. Porque a coisa mais tranquila para ser é crente dentro da casa de Deus. Mas o maior desafio é ser crente fora do ambiente da casa de Deus. Em casa, principalmente em casa. Como tu é em casa? Se eu desse o microfone aqui agora para tua mulher falar de você, o que ela falaria? Se eu desse o microfone para o seu marido, o que seu marido falaria de você? Se eu desse o microfone para o seu filho, qual o testemunho que o seu filho daria de vocês? E se eu desse o microfone para os seus pais, o que seus pais falariam de você? Você é obediente, estudioso. Eu tenho um cara que já acorda com a cama agarrada no corpo. Levanta para cair de novo, levanta para dormir. Precisamos, irmãos, quando sairmos daqui, vivermos uma vida frutífera. Por favor, olhe para mim. Me perdoe se eu estou ofendendo alguém. Não é a minha intenção. Deus sabe do meu coração. Não tenho intenção de ofender ninguém, magoar ninguém. Mas não vou deixar de ministrar aquilo que de fato nós precisamos fazer para nos tratar, para curar o nosso coração, para que nós sejamos uma cidade edificada sobre o monte, para que as pessoas vejam e deem glória a Deus. Não falo de perfeição, não falo que ninguém tem que andar aqui com aquela rodinha aqui de anja ou anjo, não. Eu estou falando de gente que se esforça para andar direito, que luta, que esmurra a carne, como Paulo esmurra a minha carne todo santo dia. Falando do pastor Arlindo de novo, teve um dia que eu me envergonhei. No culto de oração, o pastor Arlindo orando do meu lado, eu parei de orar e chorei de vergonha. Um homem com 80 e tantos anos, ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Senhor, eu só faço besteira. Às vezes eu estou brincando, eu acabo magoando alguém, Senhor, me perdoa. Mas ele falou tanto dele que eu não orei. Eu falei, Senhor, que vergonha. Que vergonha. Eu chorei de vergonha. Porque um homem com 80 e tantos anos, se humilhando na presença de Deus, ele não fez como aquele fariseu, disse, Senhor, eu sou melhor que todo mundo aqui, eu já estou quase 50 anos do lado do bispo aqui. Não, ele, Senhor, sem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Meus irmãos, precisamos buscar a Deus. Conselho que eu deixo. Por quem Ele é. Por aquilo que Ele é. As pessoas estavam indo lá, que elas queriam alguma coisa em troca. Nossa geração, nosso tempo está sendo marcado por pessoas que buscam a Deus, que enquanto o pastor está oferecendo, elas estão. Quando o pastor abre a Bíblia para pregar, elas vão embora.
Pastorei uma igreja, Denise sabe disso. Que ela dava 1.200 pessoas às quintas-feiras. Porque era a quinta-feira que nós dávamos cesta básica. As pessoas não iam com a Bíblia. Elas levavam bolsa para a igreja. Elas não levavam Bíblia. Elas levavam bolsa. Não falo que a igreja não precisa fazer isso. Ela pode, ela não precisa, aliás, ela não precisa fazer isso. Não é o papel da igreja fazer assistência social. O papel da igreja é pregar o evangelho. Porém, a nossa fé precisa ter obras e dar alimento aos da fé, os da família cristã. Nós abençoamos pessoas na igreja que passam por necessidade. Pastor, a gente faz um trabalho excepcional. Mas Deus não pode ser buscado só por causa de um arroz, um feijão, um açúcar. Deus tem que ser buscado e orado por aquilo que Ele é. Ele é o Salvador da nossa vida. Ele deu a vida do seu Filho em resgate da nossa. E por fim, se vivermos dessa forma, como? Buscando a Deus pelo que Ele é, vivendo em comunhão quando a gente entrar na casa de Deus, e quando sairmos daqui como crentes verdadeiros, escute isso. Se vivermos dessa maneira pela fé em Cristo, as mesmas promessas que Ele fez aqui, aqueles homens, acontecerá na nossa vida. A gente vai ler essa promessa agora. Versículos 23 e 24. Vamos ler do 22 até o 24. Diz assim: ao que Jesus lhe respondeu, tende fé em Deus? Leia o 23 e 24. Por quê? Em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Pois, por isso, aliás, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim com cada um de nós. Temos obrigações como crentes, mas Deus nos deu esta bênção. Se vivermos assim, tudo que a gente orar, pedir a Deus, Deus fará de forma milagrosa em nossa vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, ricamente. Que Deus superabunde esta palavra no seu coração. Que você saia daqui hoje com um sentimento no seu coração, de cada vez que você entrar por essas portas, encontrar esse lugar de alegria, celebração, de sacrifício, de entrega, de perdão e de milagre. Aqui é um lugar de milagre. Vamos servir a ceia. Nosso Deus e Pai, encomendamos essa palavra a Ti, pedindo que o Senhor abençoe o seu rebanho. Minha intenção não é, nunca foi, nunca será ofender ninguém, machucar ninguém. Mas há momentos que o Senhor quer despertar o seu povo para algo muito mais especial. E eu tenho certeza que o Senhor está despertando este povo, desta igreja, Senhor, através do nosso bispo, para viver dias áureos, dias aonde o Senhor vai se manifestar gloriosamente sobre nós. E se assim vivermos, assim andarmos, nós vamos ver milagres acontecendo em nossa vida. Nós vamos ver milagres acontecendo na nossa família. Nós vamos ver o sobrenatural do Senhor, porque o Senhor se agrada em abençoar o seu povo. Por isso, Pai, nesta noite abençoa esse nosso santo momento agora de comunhão e de celebração da ceia em nome de Jesus. Amém. Os que vão servir